galerinha! Estamos aqui novamente, estamos fazendo uma sériezinha de vídeos falando sobre traduções da Bíblia. Se você não assistiu o vídeo 1, corre lá no IGTV, porque ele está gravadinho lá para você. E você pode assistir, lá tem um monte de curiosidades, umas coisas bem interessantes, que vai fazer você compreender um pouquinho desse contexto histórico das traduções da Bíblia. Mas não vai agora, fica com a gente até o final desse vídeo, é curtinho e quando terminar você vai lá e você assiste, tá bom? E nós estamos aqui com o Felipe, olha só que legal! E nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença dessas traduções, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da revista e corrigida. Nós sabemos que temos muitas, mas essa é a que nós mais utilizamos, que é a revista e corrigida, a revista atualizada, a nova Almeida atualizada. Explica pra gente aí um pouquinho, Felipe, como que é isso aí? Então, pessoal, no primeiro vídeo dessa série, nós podemos entender que a língua, ela teve essa mudança, essa evolução. Sim. A Bíblia, ela se lia no idioma grego, depois o latim, depois alemão, teve a tradução da Bíblia para o português. Então é lógico que de um idioma para outro se perde ou até se ganha algumas palavras. Sim. Né? O nosso idioma não é diferente. A Bíblia, que mais usamos hoje nas igrejas, o povo evangélico no Brasil, ela usa a tradução de Almeida, sendo ela revista e corrigida, revista e atualizada, são as mais comuns. Né? Você está se perguntando assim, revista e corrigida, e a outra é atualizada. Então uma é certa, a outra é errada, uma é atual, a outra não. O que é isso? Mas é importante você se perguntar isso, porque isso vai entendendo, a gente vai destrinchando esse assunto. Você deve ter uma Bíblia, se você tiver, pega ela agora, e você lá na frente, nas primeiras páginas, você vai encontrar uma informação aqui, traduzida em português, por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, edição de 95, essa aqui, por exemplo. Ou então, edição revista e atualizada, são as que nós mais usamos. Um detalhe, uma dica que eu vou dar para você também, é que nas primeiras páginas da sua Bíblia, ela sempre vem com uma explicação, seja ela prefácio à tradução brasileira, como foi feita a tradução da revista corrigida, né? E é legal para você entender e saber um pouco mais sobre esse livro tão importante para a gente. A primeira tradução de Almeida, ela se deu o nome de revista e corrigida. Era um português arcaico, um português assim com palavras bem difíceis de você se falar hoje. Por exemplo, tinha muito uso de mesóclise, que é a colocação do pronome no meio das palavras. Em vez de você falar de forma direta, que a gente fala hoje, se falava assim, louvar-te-ei. Difícil. Difícil. Hoje a gente fala de forma mais direta. Eu te louvarei. Não se fala glorificar-te-ei, ó meu Deus. Fala, eu te glorificarei, ó meu Deus. Não é assim? Então, hoje o português mais fácil de se falar. Né? Isso não significa que nós estamos mudando a Bíblia, que se muda o sentido das coisas da Bíblia. A Bíblia é imutável, a palavra de Deus é uma só, ela permanece todos os dias, ela não muda. E glória a Deus por isso, porque ela não muda. Ela é a mesma ontem, a mesma hoje e será a mesma amanhã. Mas a nossa língua muda. E muito. E muito. Vou dar um exemplo prático para vocês. O texto de 1 Coríntios 13, na edição de Almeida, revista e corrigida, aquele português bem antigo, tá? Diz assim, versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, né? Ele usa o termo caridade. Naquela época, caridade era sinônimo de amor. Hoje, caridade e amor são a mesma coisa? Não são. Imagina se você fala para sua esposa assim, poxa, eu casei com você por caridade. Não rola. Não rola. Não fala isso não, amigo, senão não vai pegar bem para você. Fala para ela que você casou com ela por amor. Sabe por quê? Caridade se tomou outro sentido, Sim. Outro significado, não propriamente dito de amor. Se tornou um sentido de quê? De ajuda ao próximo, de compaixão, Sim. digamos assim. Né? E alguns textos, eu vou trazer algo bem
bem prático para você entender. Por exemplo, um texto de Jó, capítulo 15, versículo 27, que diz assim: acumulou-se então, cobriu-se o rosto com a sua gordura e acumulou-se enxúndia nas ilhargas. O que é enxúndia nas ilhargas, meu amigo? Você vai ter que procurar no dicionário, na internet, o que significa enxúndia nas ilhargas. E um bom dicionário. Sabe o que quer dizer enxúndia nas ilhargas? A revista atualizada, na verdade, a Nova Almeida atualizada, que é a terceira edição da revista atualizada de Almeida, ela vai trazer um termo mais claro para você entender esse texto bíblico sem perder o sentido na sua originalidade do texto. Que diz assim: cobriu-se o rosto com a sua gordura, pelo que também se acumulou na cintura. Então é aquele pneuzinho aqui, sabe? Aquela gordurinha que tem aqui acumulada, indesejável. É a chamada enxúndia nas ilhargas. É uma linguagem, nós não podemos dizer que é uma linguagem errada de se falar. Não, porque foi escrito para o povo daquela época. Sim. Então é por isso que é importante você entender o contexto daquela tradução. Que foi escrito. Você não pode dizer que uma é certa e a outra está errada. Não é isso. É que a língua tem essa evolução. Outro texto que a gente pode exemplificar aqui é o texto do Salmo de número 91, verso 4, que diz assim, que a sua verdade é escudo e broquel. Esse termo broquel é usado pela Revista Corrigida. O que significa broquel? A Nova Almeida atualizada, ela já vai exemplificar isso, vai traduzir de uma maneira bem simples para você entender. Fala assim, que a sua verdade é escudo e proteção. Sabe por que proteção? Porque o broquel era um tipo de escudo que ele usava aqui, ó, no antebraço. Era um escudo de proteção. Então, o inimigo iria atacar e você, ó, defendia. E era de fácil manuseio. Ele botava o broquel aqui e ó, o inimigo ia atacar, ele levantava, ele jogava para o lado, ele jogava para frente. Então a verdade do Senhor é o nosso escudo e a proteção. Nos protege contra as ciladas do maligno. É por isso que é bom você entender assim, um contexto de tradução e sempre procurar uma tradução bíblica que possa trazer algo de forma prática para a sua vida. Não adianta você ler um texto se você não entende. Tem que entender, né? Trazer a clareza para o que você está entendendo ali. Exatamente. Isso vai te proteger o quê? Dos falsos ensinos, pessoas que podem trazer uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. Para isso você precisa estar antenado. Para isso você precisa conhecer, sabe o quê? É a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que tem essas traduções que trazem de forma mais clara. Não que assim, é errado você pegar uma mais antiga. Tem até alguns textos que você se identifica, ou até grava mesmo, né? Sim, sim. Com a linguagem mais antiga, né? E não com a linguagem mais atual. Mas você precisa de um texto que seja de fácil compreensão para que você possa aplicar na sua vida e aprender aquilo de forma clara. Que legal, né, gente? Então, vocês gostaram de tudo isso que vocês ouviram aí, do que entenderam um pouquinho mais sobre a tradução da Bíblia? Então eu queria falar uma coisa para você. Valorize a sua Bíblia. Olha, essa palavra, para ela chegar até nós hoje, muitos homens sofreram. E tudo isso que nós falamos aqui não chega a 1% de tudo que foi feito para que você hoje tivesse esse acesso. Você tivesse a Bíblia em várias traduções, em várias linguagens, para que você pudesse compreender tudo que tem nela para você. É uma preciosidade. Então valorize a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, ok? Deus te abençoe e até a próxima. Deus te abençoe, pessoal.